Dá sua opinião, o que tá acontecendo com o Vasco, cara? E você concorda com essas mexidas do Paiva? Ele tá se perdendo, irmão? É complicado dizer, porque eu acho que o Vasco tem um elenco muito fraco mesmo. Só que o Paiva também tá precisando se ajudar mais. Repetir a escalação do Galdames. Eu não entendi ainda essa mudança que ele fez nos últimos jogos de começar com uma trinca de 3 no meio-campo. Pra mim não é o ideal. Gosto do esforço, acho que ele fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas não sei se é o ideal. Eu não entendi por que ele parou de usar a base, isso eu queria entender. Ele começou a trajetória dele usando Estrela, Leandrinho, JP, e agora o JP parece ter ido pro fundo do banco, o Estrela a gente sabe que lesionou. O Leandrinho não é o reserva do Piton, eu não sei por que ainda é o Vitor Luiz, tanto que acabou de sair o Pedrosa, os amigos da imprensa compartilhando que o Lucas Piton não vai pro jogo e que provavelmente o titular vai ser o Vitor Luiz. E eu queria entender isso, e eu ainda tenho essa dúvida, porque meu medo é ele sair, quem que o Vasco vai trazer? Eu acho que assim no Brasil, os nomes que tem disponível não me agradam. Talvez o maior nome do mercado é o Cuca, mas a gente sabe como é que o Cuca trabalha geralmente. E também tem toda uma questão de... não sei, eu acho que o Cuca não combina com a história do Vasco. Não sei se vocês podem debater se discordarem, mas para mim o Cuca não tem nada a ver com o Vasco, com o que o Vasco prega, com a história que o Vasco tem. Então eu não sei. Procurar treinador estrangeiro, para mim esse é um motivo que ainda é para apostar no Paiva, mas tem que conversar com ele e entender o que está acontecendo, porque o desempenho do Vasco é muito ruim, muito ruim. Essa classificação na Copa do Brasil é aquilo que, tipo, é óbvio que é o supra-sumo, é o ideal classificar, mas o que o vascaíno tem para comemorar é só isso, é só a classificação, porque de resto é preocupação total, porque o desempenho tá muito fraco, muito fraco. Eu digo pra você que não fez mais que a obrigação, tá? E então, mesmo assim tentou cair de várias formas. De várias formas. Fez muita força pra não passar. Se futebol fosse justo... Culposa. Se futebol fosse justo, o Vasco teria chegado pra esse jogo de São Januário já eliminado. Porque o Atlético Goianiense faria 3, 4... Com toda certeza. E pra mim é desesperador, porque eu tava, como eu falei com vocês aqui no off, eu tava no jogo contra o Red Bull Bragantino, eu vi o Vasco poupando o time titular, e eu fiquei pé da vida com isso, porque eu acho que o Vasco tem que priorizar o brasileiro e não a Copa do Brasil. Porque, sendo muito sincero, é óbvio que a gente quer ganhar, é óbvio que seria maravilhoso. Mas seria muito fora da curva se esse time, se esse elenco conseguisse ganhar uma Copa do Brasil. E, em compensação, a gente não ganhou do Bragantino, somou só 1 ponto. E agora tem clássico com os caras, aí o Fluminense, que tá numa crescente, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Sim. E caso a gente perca, o Fluminense vai ficar 1 ponto da gente. Exatamente. E isso, pra mim, é desesperador, porque... Eu confesso pra vocês que mais um ano como 2023... Não aguenta, né, cara? Pô, mas chegar até dezembro tendo que fazer conta vai ser desesperador. Ó, já tivemos uma polêmica na semana retrasada quando soltamos essa enquete aí sobre o que priorizar, né? A gente sabe que você tem que ter um time que consiga ali jogar regularmente nas 2 frentes. Nós não temos esse time. Isso dói de ouvir, né? Eu queria bater de frente nas 2 competições. Sim, eu também. Mas o vascaíno, ele gosta de se iludir. Ele tá vendo ali a realidade, mas ele não quer acreditar nela. O pior cego é aquele que não quer ver. Sim. Beleza? Então tá aí o pensamento do Gabrielzão. Ele compartilha da mesma ideia que a gente. E você, Ju? Eu sou um pouquinho do contra, né? Eu e o Gabriel, a gente tem uma mania de não concordar. Inclusive, a gente vai brigar aqui durante o programa, saiba disso. Ainda bem. Mas, não, assim, eu concordo com vocês. Mas, assim, eu acho que antes desse jogo pro Atlético, contra o Atlético, o Vasco ainda tava numa situação um pouco melhor no Brasileiro. Sim. Apesar de não estar vencendo, ainda continua na primeira parte da tabela, ignorando o jogo do Bragantino, tá? Tô falando antes. Mas isso é ilusório, Juliana. Então, mas, porque cara... é só você ver a tabela, os mas a times gente que sabe atrás, a situação financeira do Vasco hoje. E quanto a gente vai receber com essa classificação? Mas, pô, 4 milhões assim, não vai fazer diferença pro Vasco. Não vai. Mas, assim, eu acho que se tá nas duas, cara, faz o possível pra jogar as duas. O meu principal medo é porque os times que estão atrás que o Vasco tem menos jogos. Então, tipo, a gente tá nessa, a gente tá em 11º, mas o Internacional tem 5 jogos a menos, o Grêmio tem não sei quantos jogos a menos, o Criciúma tem não sei quantos jogos a menos. Então, pô, pra mim, particularmente, é desesperador olhar a tabela e ver que se o Fluminense ganhar da gente, o Fluminense, que eu, particularmente, sempre achei que não ia cair, porque tem um time bom, voltou o John Arias, chegou o Thiago Silva jogando muito bem. Eu sempre tive essa impressão que o Fluminense não ia cair, não era time pra isso, que tinha campeonato ainda. Mas pra mim é assustador saber que um time que há 1 mês atrás estava praticamente rebaixado, e caso a gente acabe perdendo pra esse time amanhã, e que pra mim tem grande chance, vou ser bem sincero pra vocês, com o futebol que o Vasco tá jogando, não que o Fluminense seja uma seleção jogando muita bola, mas pelo que o Vasco tá jogando, eu não duvido do Vasco perder mesmo sendo mandante. E caso isso aconteça, a gente vai ficar 1 ponto da zona. Mas você vê essas equipes como
É o Inter? É o que tá lá embaixo, gente. Vê a tabela, Então, eu é esqueci. porque os times... Fluminense, Corinthians, Cuiabá, Atlético. Tá, você vê esses... Não sei de onde tirei Inter. Você vê esses Ele tá em times 16º. com mais desempenho do que o Vasco? Você vê Sim. esse time jogando mais Sim. bola que o Vasco? Hoje sim, hoje sim. Tá. Hoje o Vitória nesse campeonato deu uma arrancada. O Vitória é de ciclos. Tem horas que o Vitória joga muito mal, outra hora joga muito bem. Nesse momento o Vitória deu uma arrancada de novo. Tanto que, se eu não me engano, tá empatado com o Vasco em pontos. O Criciúma... Não, tá não. Não tá? Tá não. Tá 21 pontos, Isso. a gente 24. O Criciúma que tem 24, né? Isso. O Criciúma é outro time que tem jogo a menos que o Vasco. Se não me engano, o Vasco tem um jogo a menos, o Criciúma tem 2, se eu não me engano. O Criciúma é um time que também tá desempenhando melhor que o Vasco. E um fator que, por exemplo, o Criciúma ajuda é o fator casa. Sim. O Criciúma é muito forte no Liberto Rilse e isso pode ser um problema. Tanto que o nosso próximo... O Vasco e Criciúma, o confronto direto, Sim. vai ser lá e é um lugar que o Vasco tem sempre dificuldades para vencer. O Grêmio deu uma arrancada boa. Eu particularmente acho o time do Grêmio muito fraco e muito pior que o do Vasco, por exemplo. Mas o Grêmio ultimamente arrancou. E uma coisa que, para mim, pelo menos, não tem me descido bem é que tanto os jogadores quanto o Rafael Paiva têm colocado a culpa no desempenho ruim no fator físico. Desgaste, né? O Grêmio não tem desgaste? Todo mundo tem Porque, desgaste. mas né? o meu exemplo é o Grêmio, por exemplo. O Grêmio tá sem jogar no seu estado, sem jogar na sua arena, tendo que viajar cada hora para um lugar, uma hora jogando com o Couto Pereira, outra hora jogando no Liberto Rilse, outra hora joga em Chapecó. O Grêmio tá numa maratona tão ruim quanto a gente de jogos, ainda tem a Libertadores para piorar, e o Grêmio esse final de semana mandou o time reserva para jogar dentro da Liga Arena contra o Atlético Paranaense e ganhou o jogo. E o Grêmio ficou um mês parado por causa da tragédia que aconteceu no Sul. O Grêmio não tem problema físico que o Vasco tem, então alguma coisa está errada. Só que toda vez que a gente bate na coisa errada, alguns defensores do senhor Daniel Félix reclamam, que é, para mim, um dos principais culpados Tu desse acha momento. que cai na certeza. conta dele esse Eu acho desgaste? também. Mas tem uma Mas assim, tem eu uma gostaria de pesquisa, bater tá? passar um panozinho, porque também foram, o quê? 4, 5 jogos fora, 10 voos. Mas olha Sim. o Grêmio. Para Sim, mim, mas isso cai é- por mas terra ele- olhando o Grêmio. então, E o mas- Grêmio tem 3 competições para Mas aí jogar. entra nesse assunto. O Grêmio tem um preparador físico. A Ah, gente então não a tem. gente tá voltando pro entre aspas, pro Sim, culpado. sim. Porque o Grêmio teve estadual, Libertadores, parada com a chuva e brasileiro. E agora acabou de cair na Copa do Brasil. O Grêmio tá na mesma correria que a gente. A diferença é que o Grêmio tem uma competição a mais. E não é possível que o Grêmio consiga desempenhar, correr mais do que o nosso elenco. O Vasco o ano todo jogou estadual, Copa do Brasil, alguns jogos, né? Porque começou naquela fase de um jogo ali, e brasileiro. Como é que o elenco tá tão cansado assim? Eu concordo que eu acho que até mesmo pro campeonato, isso que aconteceu com o Vasco, jogar seguidamente fora de casa, é muito ruim. Pra mim, isso mexe com a isonomia do campeonato. Sim. Mas como adiou o jogo do Cuiabá, muito por causa do que aconteceu no Rio Grande do Sul também, é uma fatalidade que não teve como controlar. Mas eu acho que o desempenho tá indo muito além do físico. O Vasco não tá conseguindo desempenhar por outros fatores também.